Olá, futuros enfermeiras e técnicos de enfermagem do Brasil, tudo bem com vocês? Eu me chamo Priscila e hoje eu vim falar com vocês a respeito de administração de medicamentos. Então, eu vou dar 14 dicas para vocês de como administrar as medicações com segurança para o seu paciente. Né? A gente sabe que a administração de medicamentos é uma coisa muito séria, né? É uma atividade de grande risco e é competência da enfermagem, então a gente tem que estar habilitado para fazer isso, né? A gente tem que dotar de conhecimento, a gente tem que dotar de técnica para que a gente possa administrar de maneira segura para o nosso paciente, de acordo com o protocolo de segurança do paciente. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E qualquer erro pode ser fatal. Então, a gente tem que tomar essa responsabilidade para nós e fazer como se a gente estivesse fazendo para nós mesmos ou para algum familiar, né? A gente tem que ter essa responsabilidade, gente. Até porque, se acontecer algum problema, a gente vai ser responsabilizado, né? Então, a gente tem que ter essa segurança, né? Mesmo enquanto acadêmicos, mesmo enquanto estudantes de técnico de enfermagem, a gente tem que ter essa responsabilidade, tem que tomar essa responsabilidade para si, né? Então, eu fiz uma lista de itens que eu acho muito importante que a gente tem que observar na administração dos medicamentos, que eu vou ler para vocês, tá? E aí, se vocês quiserem ir anotando, é bem importante que vocês sigam essa lista, tá, gente? Para que vocês não errem, se errarem, né? Que pode acontecer porque a gente é humano, não administrem, né? Façam de novo, falem para o professor, ou mesmo que vocês já estejam formados, não façam. Então, né, se a gente vê que vai dar errado, não faz de novo, né? Porque a responsabilidade é muito grande, gente. A gente tá lidando com vidas, né? Então, de acordo com o protocolo de segurança do paciente, a gente tem que analisar, então, os 9 certos, né? Na minha época, quando eu fiz o técnico, era só 5 certos. Agora já aumentou, né? Acho que agora eles estão até em 13 certos, mas eu vou falar para vocês aqui na administração os 9 certos, tá? Na administração de medicamentos. Então, é paciente certo, né? Quando a gente vai administrar a medicação, a gente tem que ver o prontuário do paciente, mais a medicação, se é o mesmo nome, né? Na solicitação do médico. E a gente tem que olhar na nossa gaveta ali, quando tiver a prescrição daquele paciente, que se for separado por gavetas ali, se é o mesmo paciente que tá ali também. A gente tem que também, antes de administrar a medicação, olhar a pulseira do paciente, perguntar para o paciente qual é o nome dele, né? Pra gente evitar os erros. Medicação certa, medicamento certo, né, gente? Então, a gente tem que ver, por exemplo, se tá prescrito a amoxicilina, se é só a amoxicilina ou se é a amoxicilina mais clavulanato. Então, a gente tem que ver se realmente é só a amoxicilina ou se é composta ou se é outra medicação. E se realmente aquela medicação é para aquele paciente. Então, a gente tem que checar sempre a prescrição do paciente, né? E ver se a medicação que tá na gaveta do paciente é a certa, com a dosagem certa, né? A gente tem que ver a via certa, né? Se é via oral, é via oral. Se é endovenosa, é endovenosa. Se é... a gente tem que avaliar se é intramuscular, né? Então, a gente tem que... Se é subcutânea, intradérmica, a gente tem que avaliar a via que vai ser administrado o medicamento, certo? Né? A gente não vai querer administrar um medicamento que é via oral, via endovenosa, né? A gente tem que cuidar isso, a gente tem que cuidar as vias sempre da medicação que vai ser administrada. Dose certa, né, gente? Se é via oral, se é 5 ml, é 5 ml, não é 5 ml e meio, não é 6, é 5 ml. Né? A gente tem que sempre verificar a dose certa. Registro certo, né? O que quer dizer registro certo? A gente tem que administrar a medicação e fazer a checagem na pasta do paciente. E a gente sempre tem que, gente, identificar se é endovenoso, se é por via endovenosa. A gente tem que identificar a medicação. Se vai ser a correr no soro, tem que identificar o soro com a medicação.
Sempre a gente tem que fazer o registro do que a gente administrou, né, corretamente e fazer a checagem no prontuário do paciente. Orientação certa, né? Se o paciente vai receber uma medicação por via oral, a gente vai explicar que ele vai tomar por via oral. Se ele vai receber por via endovenosa, a gente vai explicar que é endovenosa. Se é intradérmica, se é intramuscular, a gente vai informar que vai ser dessa forma. A gente vai informar se vai ter algum efeito, a gente vai informar se vai doer, se não vai. E a gente vai dizer para que serve a medicação para o paciente sempre que a gente for administrar. O senhor está tomando paracetamol, ele é um remédio indicado para dor, a gente vai falar na linguagem do paciente, sempre, de forma que ele entenda. Termos técnicos a gente vai usar com a nossa equipe de enfermagem. Com o paciente a gente vai ter uma linguagem clara para que ele entenda. Não adianta eu falar com o paciente de forma técnica, ele não vai saber. Ele não vai estar sendo informado de absolutamente nada porque ele não entende. Então, a gente tem que falar com o paciente sempre na linguagem dele. Outra coisa, forma de apresentação certa da medicação, né? Se é via oral, se é suspensão oral, se é comprimido, se é injetável, né? Então, a gente sempre tem que ver a forma de apresentação, se é diluído, se é constituído. Essa medicação, a gente sempre tem que estar atento à forma de apresentação certa dessa medicação. E resposta certa, né? O que significa a resposta certa? A gente sempre tem que passar as informações de forma correta e clara para o nosso paciente, né? E a gente tem que verificar sempre isso, gente. Esses são os 9 certos, tá? Que é indispensável na hora da administração das medicações, tá? Bom, gente, essa foi a primeira dica, né? A gente tem que conferir sempre, então, na prepara da administração, os 5 certos. Agora eu falei para vocês 9, né? Mas os 5 certos são os principais. Paciente certo, né? Conferir nome declarado pelo paciente, né? Tem que perguntar para o paciente como é que é o nome dele, conferir na prescrição, conferir na etiqueta que vai na medicação, conferir na pulseira do paciente, né? Nome escrito no leito do paciente também a gente confere, porque pode ter um paciente deitado lá que não é o paciente que tá ali, né? A gente tem que conferir, então, checar a identidade do paciente, a idade do paciente, o nome da mãe do paciente. Medicamentos certos, checar na prescrição, checar na etiqueta do rótulo do medicamento e produtos. A gente tem que fazer essa checagem várias vezes, porque o nosso olho nos engana. Então, a gente tem que checar várias vezes. Checar PEC por excesso, nunca por falta, tá, gente? Essa é uma dica muito importante. Outra, dosagem certa, horário certo, via de administração certa, técnica de administração correta, tá? E segura sempre para o paciente, sempre, tá? Fazer essa checagem dos certos, então, adicionais como na prescrição, documentação do prontuário certo, validade da medicação original e da solução preparada certa, né? Forma farmacêutica certa, ação do efeito esperado certo, resposta do paciente após a medicação certa, né? A gente espera alguma reação do paciente, né? O paciente tem que melhorar. Se o paciente está hipotenso e a gente faz uma medicação para elevar a pressão, ou a gente faz algum manejo para elevar a pressão do paciente, ou de forma que ele esteja hipertenso e a gente quer fazer a redução da pressão arterial, a gente está esperando um efeito nesse paciente. E esse efeito tem que ser visto com a medicação que foi utilizada nele. Depois disso, gente, ó, vamos lá. Utilizar a técnica asséptica no preparo das medicações, né? Sempre cuidar para não contaminar. Se for de uso parental, aspire sempre o conteúdo das ampolas imediatamente depois de abri-la. Cuidado para não tocar na agulha em superfícies não estéreis, manter a agulha protegida pela capa, fazer a antisepsia adequada da pele do sítio de injeção. Estar sempre alerta tanto para registrar na papelaria as alergias relatadas pelo paciente, quanto não utilizar inadequadamente medicamentos aos quais o paciente seja declarado alérgico. Por exemplo, tem pacientes que é alérgico à dipirona.
Então, a gente não, de maneira hipótese alguma, a gente vai administrar dipirona nesse paciente. Então, ele tem que ter uma pulseira de identificação e no prontuário dele tem que constar que ele tem essa alergia também. Tá? Então, a gente, no prontuário eletrônico é dado a alergia do paciente, deve ser automaticamente impresso em todas as prescrições que o paciente tem alergia àquela medicação. Não utilizar as soluções venosas que estejam turvas ou com o corpo estranho, né? Se você vê cores estranhas na embalagem, não administra, né? Exceto quando a bula indiz que o medicamento é turvo, tá? E que a alteração notada é normal, que o que a gente tá vendo é normal. Preparar os medicamentos de cada paciente separadamente, não administrar medicamentos preparados por outras pessoas. Gente, isso é muito importante, muito, muito importante. Sempre que você for administrar a medicação, você prepara, você administra, certo? Não aceite que outras pessoas preparem a medicação para você administrar, porque você não sabe o que você está administrando, porque não foi você que preparou, certo? Isso é muito importante. Tá? Exceto, tá? Tudo tem um porém, entretanto, todavia, se for essencial, tá? Nos cuidados tomados adicionais e pertinentes. O que quer dizer isso, gente? Se em caso de vida ou morte ali, tendo para PCR, né? Não vai ser a gente que vai administrar a medicação ali, a gente precisa que alguém aspire pra gente a medicação para que a gente administre. Aí tem as exceções, tá, gente? Mas preferencialmente sempre você faz, você administra, tá? Sempre atenção, dupla checagem de dose, dupla checagem no nome da medicação, sempre, né? No medicamento sempre, principalmente medicamentos de alto risco, com maior risco de incidentes graves que pode levar ao óbito do paciente, tá? Reconferindo sempre os 5 certos do paciente, remédio certo, dose certa, via certa, hora certa. Qualquer dúvida sobre a prescrição, preparo, administração da medicação, sempre pergunta para o enfermeiro, pergunta para um colega, tá? Nunca administre, nunca faça nada que você tenha dúvida, tá? Sempre faça, pergunte, sempre tire essas dúvidas antes de qualquer coisa, tá? Cuidados, então, ao digitar, tá? O fluxo das bombas de infusão. Por exemplo, se você for lá colocar uma medicação que tem que ser infundida em bomba de infusão, sempre tomar cuidado na hora de digitar a quantidade, a hora, ml hora que vai ser infundido, tá? Por exemplo, 175 ml hora em vez de 17,5 ml hora. Então, é muita diferença, tá, gente? Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Essas dosagens, elas podem ser fatais, tá? Com algumas drogas de infusão contínua, tá? E dificilmente ocorreria no sistema um controle visual do gotejo. Então, a gente sempre tem que ter atenção na hora de fazer esse cálculo na bomba de infusão, sempre que a gente for administrar a medicação, tá? Outra coisa, porque 15 ml hora não é a mesma coisa que 150 ml hora, né, gente? Então, a gente tem que ter esse cuidado, sempre. Outra questão, informar, sempre mostrar para o paciente onde vai ser administrado. O paciente, ele vai detectar quando tem alguma coisa errada, se ele está acostumado a tomar certa medicação. Então, ele vai saber que a gente não está administrando de forma correta, tá? Nunca ignorar o paciente, tá? Sempre que ele tiver uma dúvida, um questionamento, a gente sempre tem que procurar passar as informações corretas, tá? E passar qual é a ação, qual é as reações que pode ter a medicação. O paciente sempre tem que estar ciente de tudo, gente, tá? Isso é muito importante. Na administração, então, ambulatorial dos medicamentos parenterais, a gente sempre tem que aguardar o tempo e observar antes de dar alta para o paciente, tá? A gente nunca vai liberar um paciente sem pelo menos deixar ele um tempo ali para que a gente possa observar
a reação da medicação, tá? A gente sempre, importante, estabelecer protocolos de preparo de administração de medicamentos, atualizar sempre, fazer sempre treinamentos, isso é competência do enfermeiro, criar os protocolos e treinar a sua equipe, tá? Periodicamente, tá? Usando como meta um índice de erro, né? A gente tem que usar uma tabela de índice de erro para que a gente possa trabalhar em cima delas e treinar a nossa equipe para que ela consiga realizar de forma correta e sem erros, tá, gente? E a última dica aí, então, é o uso do prontuário eletrônico e o scanner, aquele scanner óptico de leitura de código de barras, tá? Torna mais rápido, mais segura a identificação do paciente pela pulseira, código, bem como a confirmação do medicamento prescritos, tá? De tubos, de amostras, etc. Várias coisas. Então, essa é uma tecnologia que eles estão usando bastante em hospitais, tá? A gente sabe que não é todos que têm, não é todos que podem ter, mas os que podem ter seria maravilhoso, porque já ajudaria bastante a gente conseguir evitar essa questão de erro na administração de medicamentos. Então é isso aí, gente. Ficou a minha dica para hoje. Espero que eu tenha ajudado muitas pessoas, tá? Espero que quem não se inscreveu no canal se inscreva. Deixe seu like, que é muito importante para mim ver se o vídeo realmente está sendo bem aceito por vocês, se tá ajudando. Se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho de notificações, tá? Sempre, gente. Então, eu agradeço muito, o canal tá crescendo, agradeço muito a companhia de vocês aqui comigo, certo? E por hoje é isso. Até a próxima.